Não, é que você é chato mesmo, é só isso mesmo. Ai, não sei não, hein? Se elas são vivas mesmo, por que eles deixam as pragas e os insetos atacar elas? Não faz sentido, não. Não, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Todo mundo usa veneno e agrotóxico nos verdes para impedir que os insetos cheguem nelas. Os insetos são os comunicadores que elas usam. O inseto manda as mensagens de uma pra outra. A gente tá tentando impedir que isso aconteça. Bum, tica, bum. É por isso que quando a gente come semente, elas crescem como uma árvore dentro do estômago. E é tipo um ataque zumbi. Peraí, você é um vegano? Você tá tentando se comunicar? Esse é o próximo ataque delas? Bem, isso é verdade, elas já começaram o ataque contra a gente. O quê? Que? Não, isso não é possível. Eu não acredito. Vegano! Nós tentamos manter esse segredo pela paz mundial, mas não prevemos esse ataque de melancia tão cedo. Esse é o fim. Não é. Eu sei alguém que pode resolver isso. Mano, sério, eu tô há mó tempo tentando decidir qual história eu vou começar a contar aqui agora. Não que eu estou por falta de histórias pra contar, eu tenho um bloco de notas gigante. Só que eu não sei se eu pego as mais incríveis e boto na frente, ou se eu pego as mais esquisitas e sem sentido e boto também na frente, eu não sei o que fazer. Então, eu vou contar um dia que eu atrapalhei uma atendente. Bem, então bora lá. Quando eu tava na sexta, na sétima série, eu tava na minha época de otaku fedido. Isso aqui ainda é meme? Não sei. Se não for meme, me perdoa. De qualquer forma, eu tava viciadão em animes. Eu comecei vendo Naruto, aí eu vi Death Note, aí eu vi um monte de anime doido, e eu era aquele tipo de cara... Ai, que vergonha do céu, vontade de esbofetear eu quando eu era pequeno. Ai, meu Deus. Eu ia pra escola com a bandana do Naruto, e teve um dia que eu também fui com meus amigos com o roupão da Katsuki. Meu Deus, que vergonha. De qualquer forma, tinha um canal que era da TV paga, chamado Animax. Era um canal só de anime. Mano, se naquela época eu era viciado em anime, então, aquele era o canal dos deuses. Só que minha família não tinha como pagar esse canal, então eu não podia ver ele. Então meus amigos só ficavam me falando: mano, no Animax você tá passando Hunter vs Hunter, Fullmetal Alchemist e umas outras bodegas e tal. E eu ficava tipo, depois eu tento ver na internet. Só que por um milagre, a minha operadora, ela botou por uma semana gratuitamente todos os canais. E eu pude... Eu ia gravar um vídeo sobre a Marvel, DC, mangás, comics, etc. Mas eu tô afim de xingar a Riot, eu vou xingar a p*** da Riot, velho. Eu tô na p*** de um relacionamento abusivo com essa merda já faz anos, eu tô cansado, eu vou dar expose nessa filha da p***. Foi no ano 2000, Pug 13. Eu tava lá de boa, tendo uma vida merda, todos meus amigos chegaram. Ô, véi, cê chega aí, vem cá, olha, saca só, véi, que testar isso aqui, ó, é muito bom, véi, é League of Legends, véi. Aí, eu sendo um moleque depressivo, não tinha nada pra fazer, comecei a jogar. O jogo era da hora pra caralho, velho. Só que eu gosto de ter um personagem principal, então eu comecei a ver a lista de personagens que tinha no jogo. Tinha um personagem que era pequenininho e fofo, tinha um peixe que era meio esquisito, mas era da hora, tinha um ninja que fazia ho, 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 ho. Mas aí eu fiquei em dúvida entre Kha'Zix e o Rengar, que são dois personagens interessantes, porque eles são parecidos, eles têm uma rivalidade, eles são assassinos, eu gosto. Mas no final eu acabei escolhendo o Rengar porque ele era da hora e o pessoal odiava ele. E eu adoro coisas que o pessoal odeia. O problema é... A Riot odeia o Rengar. Então, o problema da Riot é que ela não sabe balancear um jogo. Aí você pega um monte de personagem quebrado que ela nem sabia criar personagem no começo, virou um monte de estrume, velho. O Rengar, ele tem um gameplay muito tóxico. Ele é uma merda, assim como metade dos personagens desse jogo. Tipo, o balanceamento é tipo uma dança. Você pode fazer uma certa coisa e seu inimigo também pode fazer. Toda a população de koala tem clamídia, que resumidamente é uma doença passada exclusivamente entre os koalas, que faz eles terem pelo resto da sua vida dor nos olhos, dor na garganta e nas partes baixas dele. A vida de um koala é dor e sofrimento. Eu só não sei se ele é inteligente o suficiente pra perceber isso. E agora, pra fechar com chave de ouro dessa criatura que nem deveria ter nascido, ele tem sérios problemas em ter bebês, porque ele não sabe quando uma fêmea quer ter um bebê, ou ele não sabe que não é uma menina, é um menino. E geralmente isso acaba gerando brigas, que eles se empurram da árvore e caem de cabeça no chão. Mas a natureza pelo menos foi legal com ele nesse ponto, porque eles são tão burros e caem da árvore tantas vezes que o crânio dele é cheio de líquido pra fazer o cérebro dele não bater nas paredes quando ele cai no chão. O bicho é tão burro que a natureza tem que fazer um capacete de segurança pra ele. Você tem noção quantos koalas perderam a vida deles pra chegar nesse nível de evolução? E ainda tem gente falando que os pandas são inúteis. Então toda vez que você ficar bravo com um amigo ou com a tua mãe, pense o seguinte: pelo menos ele não é um koala. Agora só queria fechar com uma coisinha que eu achei muito interessante. É meio injusto xingar o koala quando nós fazemos a mesma coisa. Você sabia que a pimenta tem um sistema de segurança pra ela não ser comida, que faz ela ser extremamente dolorosa de ser comida? Aí chega o ser humano, pega ela, come e faz pimentinha! Lá no fundo nós também somos koalas. E é isso, vejo você. Quanto mais
mais inteligente é um ser vivo, mais de proteínas, nutrientes e energia ele precisa pra ele funcionar, porque inteligência gera muita perda de energia. Então deixa eu contar uma novidade. Sabia que folha de eucalipto não foi feita pra ser comida porque ela é venenosa? E além disso, a quantidade de conteúdo nutricional que tem nela é quase nulo. É quase nulo. O koala começa a bodega o tempo inteiro que ele tá acordado e ele passa quase 100% da vida dele dormindo pra economizar energia. Esse é o quão pouca energia essa bodega dá pra ele. Não só isso, quando eles estão acordados pra economizar mais energia, eles são lentos, burros e a única maneira que eles têm pra se defender é berrar que nem uma berração. E sabe qual é a melhor parte? Se ele vê um predador e começar a berrar tentando afastar ele, ele pode desmaiar porque ele não tem energia nem pra gritar. E outra mini aulinha de biologia, geralmente animais herbívoros, pra eles conseguirem digerirem o que eles estão comendo e tirar nutrientes, eles têm processos que repetem esse processo várias vezes. Por exemplo, a vaca, ela mastiga o que ela come, que é a grama, vai pra barriga dela, ela processa o negócio, volta pra boca dela, volta pra barriga e repete isso algumas vezes até tirar todos os nutrientes, e é assim que os bichos vivem. E fazendo jus ao meu papel de ser humano, eu vou fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Eu vou tirar sarro da cara desse bicho até perder a graça. E qual é esse bicho extremamente burro? É o do koala. Tá, primeiramente você vê esse bichinho muito fofo, parece um ursinho pequenininho, você pensa, como é que ele pode ser burro? Olha a carinha dele, olha os olhinhos dele, é a coisinha mais fofa do mundo. E realmente é. E ele tem a mesma inteligência de um bichinho de pelúcia. Pra começo de conversa, o cérebro dele é um dos menores em relação ao tamanho da cabeça que ele tem. Por exemplo, muita gente fala que o avestruz tem um cérebro do tamanho de uma noz, mas você vê a cabeça de um avestruz e é quase do tamanho de uma noz. Então você pensa que até que é inteligente pro tamanho da cabeça dele. Agora imagina o koala. Ele tem uma cabeça de futebol e o cérebro dele é quase do tamanho de uma bola de tênis. Eu não sei se vocês sabem, mas quanto maior o cérebro, mais inteligente você é. Não só isso, além de ser extremamente pequeno, ele é liso. Eu vou botar uma foto aqui dele. Olha isso, parece um peito de galinha. E pra quem também não manja muito de biologia, porque eu também não sei, tive que pesquisar pra fazer esse vídeo, quanto mais ondulações e buracos e coisa e tal que tem no cérebro, também mais inteligente o bicho é. Além de pequeno, essa bodega é lisa. E aí você começa a pensar que tipo de problemas isso pode causar na vida. Nós somos humanos, nesse caso mamíferos, nesse caso tomamos leite da nossa mamãe quando somos bebezinhos. E por sermos mamíferos, temos a tendência de ver outros mamíferos de maneira mais semelhante a nós, porque eles têm os olhinhos, têm a boquinha, têm o narizinho, têm a orelha e os bichinhos parecem bebezinhos. E por causa disso, temos a tendência de ver neles emoções e até inteligência que às vezes eles nem mesmo têm. E também por causa disso, temos sérios problemas em ver emoções e inteligência em bichos que não são mamíferos, como por exemplo o jacaré. Você olha a cara dele e você pensa, mano, tem ar na cabeça dele. Mas é claro, tem exceções, como por exemplo os oxalotes. Olha que coisinha mais cuti-cuti. Aqueles geckos que são largatinhos de estimação, que são também muito fofos e muito expressivos, com esses olhos pretos e muito fofos. E tem exceções de mamíferos, como por exemplo os ornitorrincos, que, mano, ele é um pato que bebe leite da mãe quando ele é bebê, mano. Isso não faz sentido. Nem peitinho ele tem. Ele soa o leite. Falando nisso, sabia que ele tem um dos venenos mais potentes do mundo? Não parece, né? Mas mesmo com toda essa vantagem de ser um mamífero, eu encontrei pelo Reddit um dos animais mais burros do planeta Terra. E fazendo jus ao meu papel de ser humano, eu vou fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Eu vou tirar sarro da cara desse bicho até perder a graça. E qual é esse bicho Italiana de dizer Luke. Luke, eu sou seu pai. Que é um nome que existe lá nos Estados Unidos. E sabe qual é a tradução de Luke pra português? Lucas. Simples, fácil, né? Não! Brasileiro tem que ferrar tudo! Olha que menina linda, eu vou chamar ela de Luca. Mas Luca vem de Lucas e é nome de menino. Mas tem A no final, então é de menina. E aí a contaminação Ruê BR dominou o mundo inteiro e começou a surgir um monte de Luca, menina por aí. Tá, voltando pra infância. Já ouviram falar da cantora Luca? Porque eu já. Peraí, o nome dela nem é Luca? Você tem noção de quantas crianças você já ferrou no passado? Tô nem aí, tô nem aí. Continua reclamando que tô nem aí. Imagina você crescer escutando "Ahá, tem nome de menina", porque uma cantora famosa tem o seu nome. Que, aliás, não é nem o nome dela. Já não bastava eu ter esse problema com o meu primeiro nome, ainda tinha problema com o meu segundo nome, que é Macarine. Anos foram se passando e os dodôs foram sendo destruídos. Eles não conseguiam fugir dos seus predadores porque eles não eram rápidos. Isso quando a ideia de fugir surgia, porque eles eram tão de boa que eles não sabiam o que era fugir. Eles eram mortos sem saber o que estava acontecendo. Eles nem podiam voar pra tentar ir pra um lugar melhor, velho. Tudo isso enquanto eles viam todo mundo comendo seus ovos, eles nem tinham onde esconder eles, porque todas as árvores e plantas foram sendo destruídas pouco a pouco para fazer
fazerem mesas e cadeiras em outros continentes. Eles foram sendo caçados, comidos e tudo foi sendo destruído, até que em menos de 60 anos a espécie dos Dodôs foram extintas do planeta. O ser humano nem fez questão de tentar manter a espécie viva. Isso quando tiver algum saco pra registrar os Dodôs, porque a quantidade de registro histórico que a gente tem dele é quase nula, é muito pouco. E as poucas que existem são descrições muito rasas de como eles eram. Eu não sei vocês, mas quando eu descobri essa história eu fiquei muito indignado pelos bichinhos, velho. Eles eram total da paz e a gente destruiu a vida deles. E é isso, eu tô tentando passar a história deles adiante. Os Dodôs não podem ser esquecidos. Não esqueçam dos Dodôs. Eu te amo, Dodô.